Hazar, é um prazer ter você aqui no Tecmundo com a gente. Muito legal. Você é um cara que entende muito sobre cigarro eletrônico, então aqui no Brasil não tinha mais ninguém que a gente poderia chamar que não fosse você. E eu queria logo de cara te jogar uma questão mais polêmica assim sobre o vape. O vape faz mal? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E sim e não. Isso é uma questão de ponto de vista e a questão que você deve analisar o que é e o que não é faz mal. Ele não é saudável. Então, se você não fuma, você não deve usar um cigarro eletrônico. Assim como são escolhas de vida da qual morar em São Paulo não é saudável, você deveria estar numa fazenda, comer carne gordurosa também não é, o vape ele só é menos prejudicial para quem fuma. Então, se você fuma, é uma excelente ideia você passar para o cigarro eletrônico. Se você não fuma, você passar para o cigarro eletrônico, você está adquirindo mais risco e potenciais mais danos à sua vida. Então, é uma questão que você tem que escolher. Certo. Então isso significa que o cigarro eletrônico ele seria algo menos danoso, seria uma redução de danos. Dia até então, pelas pesquisas, 95% a 99% menos dano do que o cigarro tradicional, que é o cigarro de combustão. Então, se há algum tipo de dano, qual que é o dano que ele traria? Bom, você tem, por exemplo, algumas pesquisas indicam possíveis problemas coronários, algum aumento de pressão arterial por conta da nicotina, que ela não é uma questão assim obrigatória. O cigarro eletrônico pode ser consumido sem nicotina, mas para que você possa obter ficar saciado do seu vício, porque nós não somos viciados em cigarro, nós somos viciados na nicotina. Você faz uma troca de entrega de nicotina, que é o que o adesivo, a goma de mascar fazem hoje, que você compra na farmácia, você está adquirindo nicotina de outra forma. Então, o cigarro eletrônico, tendo a nicotina para você saciar o seu vício, a nicotina também tem algumas consequências. Mas o que as pessoas muitas vezes esquecem é que a nicotina não causa câncer. A nicotina, já existem estudos a longo prazo que mostram que a nicotina não causa nenhum dos grandes problemas, os grandes males atrelados ao cigarro. Mas ela também não é saudável. Ela faz algumas alterações com pressão arterial. Existem alguns estudos mais aprofundados em marcadores de DNA que mostram que existe algum tipo de problema atrelado a coisas bem específicas. É isso que a gente fala. Não é saudável, mas entre você ter uma coisa extremamente prejudicial, é muito inteligente da sua parte trocar isso pelo cigarro eletrônico. Bom, e a mídia? Como é que a mídia trata o vape? Porque, por exemplo, a mídia usa muito como chancela o Drauzio Varela. E uma hora ele vai e fala bem, uma hora ele vai e fala mal. Então, a gente não sabe direito, o leitor ali, o cara que não usa e quer usar, ele pode ficar meio perdido. Como que é esse tratamento da mídia? Você acha que é positivo? Como que precisa ser feito isso? Depende do veículo e depende da pesquisa que a pessoa fez antes de fazer uma matéria, fazer um artigo. Porque se você fizer uma pesquisa coerente com o material, você vai encontrar os mesmos materiais que está no meu site, que está no projeto, e que seminários como o Seminário Internacional de Redução de Danos, que aconteceu em Campinas, na Faculdade Mandic, que eu fui palestrante, onde profissionais, mestres, doutores estavam lá passando a informação correta, ou você pode ir naquele veículo matinal de grande emissora de TV que fala verdadeiras bobagens e que você vê que não fizeram nenhuma pesquisa aprofundada. Então, quando você pega realmente a informação correta, você, em 15 minutos de Google, você pode achar os mesmos artigos científicos que eu. A questão é que são a maioria deles dos Estados Unidos, da Europa, estão em inglês, então a pessoa de repente não consegue a mesma informação. Mas a gente sabe que tem muito terrorismo midiático. E esse terrorismo, eu não posso fazer um julgamento de caráter e dizer que eu sei o porquê. Eu não entendo muitas vezes como profissionais, jornalistas e médicos vão em rede aberta falar coisas que são claramente falsas, como metais pesados das baterias podem ser absorvidos pela pessoa que utiliza o cigarro eletrônico, ou questões assim que é facilmente rebatido e provado contra. Pode ser um pouco da indústria farmacêutica, pode ser alguns interesses específicos, porque a indústria tabagista quer a liberação do comércio dos cigarros eletrônicos no Brasil, pelos seus próprios interesses. Eu também entendo que é também uma ideia de princípio. Também é uma ação, um movimento ao futuro, talvez? Exatamente, porque eu acho que as gerações elas vão trocando, os CEOs trocam, as pessoas mais jovens chegam num cargo, veem a sociedade, querem fazer um bem e veem que existe um produto que mata
e existe uma alternativa de que é muito menos prejudicial, então eles também querem por princípio, por realmente uma questão mais pessoal. Mas, claro, eles têm interesses comerciais e hoje eles estão alinhados, diferente do estigma de décadas atrás, que realmente a indústria tabagista pisou na bola e falou que nicotina não viciava, que cigarro não causava câncer. Então, todas essas coisas acabam... Mas hoje eles estão alinhados com essa ideia de liberação do comércio de cigarros eletrônicos no Brasil. Então a gente tem que filtrar muita coisa na mídia e não acreditar, infelizmente, na muita coisa que eles falam que é... E aqui na Tecmundo a gente tem conteúdos show de bola, que a gente vê que foi feita pesquisa e que diz o que é realmente, o que faz e o que não faz, principalmente o cigarro eletrônico. Faltou uma dúvida minha, só voltando na questão anterior. A gente estava falando sobre que o vape é uma redução de danos e eu acho isso super legal e você citou a nicotina. A nicotina, até onde é sabido, ela é uma parente ali da cafeína, talvez, alguma coisa. Isso significa, por exemplo, tem o líquido, tem o que é conhecido como juice também. Se eu comprar o juice sem a nicotina, já que existe essa possibilidade, eu estou completamente livre de danos? Eu posso fumar numa boa? Não, porque você está livre de danos é você respirar ar, ponto. Você passar a utilizar um cigarro eletrônico sem nicotina, você está diminuindo uma substância que você está inalando, mas você ainda tem as outras substâncias que compõem o líquido. Então, continua sendo a mesma situação. O ideal é você não usar nada. O ideal é você parar de fumar pela força de vontade. Não conseguiu? Vá para o remédio, para a goma de mascar, para o adesivo. O remédio eu tenho apenas algumas ressalvas, porque na bula do remédio você vai encontrar uma quantidade de reações adversas do tamanho do meu braço, e você tem, inclusive, alguns pensamentos que são suicidas. Existem casos de pessoas que já se suicidaram que estava atrelado ao uso do remédio. No Canadá, eu li que em 2014 ou 2015 houveram 30 casos. Mas, ainda assim, é homologado pela Anvisa, existem estudos a longo prazo e eu não ataco, e pelo contrário, eu acho que deve ser usado sim essa escadinha. Infelizmente, esses métodos têm um índice de sucesso de menos de 30%. Para colocar em perspectiva, 7 em cada 10 não conseguem parar de fumar usando esses métodos clássicos. Aí você tem o cigarro eletrônico, que tem, em pesquisas europeias, 2 vezes mais chance de ajudar as pessoas a parar de fumar, comparados com os métodos clássicos. Você tem, além do vaping, o tabaco aquecido, que é um produto exclusivo da indústria tabagista, mas que também tem um índice de risco e de potenciais danos muito menores, na casa de 80% a 85%. E essa escadinha vai até o tabaco oral, é até menos prejudicial do que o tabaco aquecido em algumas pesquisas e tal. Mas essa é a escadinha de você, entre o menor risco possível, que seria força de vontade para cold turkey, como eles falam nos Estados Unidos, e você usar todas essas muletas para você, então, conseguir parar de fumar. Então, se a gente pudesse fazer uma escadinha, sendo que o cigarro fosse o perigo máximo, sem o vape e o tabaco aquecido estariam com que nota ali? Estamos aí, tabaco oral 1, vaping 2 a 3 e tabaco aquecido 10 a 15. Lembrando que essa informação não é minha, essa informação foi uma pergunta que eu fiz ao Dr. Constantinos Farsalinos, que hoje é um showman na Europa, das autoridades mais respeitadas em pesquisas de nicotina, cigarros eletrônicos e tabagismo, e eu fiz essa pergunta pessoalmente a ele quando eu estive no Fórum Global sobre Nicotina lá em Varsóvia, e ele me respondeu exatamente esses números. Então, e essa pergunta eu já havia feito ano passado, e esse ano eu repeti para ver, mudou alguma coisa? Ele, não, minhas pesquisas independentes, são pesquisas sem recursos de indústria tabagista, indústria farmacêutica, de governos, ele faz com recursos próprios de outras que não tem nenhum interesse econômico no resultado, e essas pesquisas independentes deram a ele essas conclusões. Sim. A gente está gravando essa entrevista numa quinta-feira, dia 29, e ontem, se eu não me engano, na quarta-feira começou a pipocar. Antes de ontem. Antes de ontem, 26. A audiência da Anvisa é 27. Não. Começou a sair a notícia da primeira morte. Ah, sim. A primeira morte relacionada ao vape. Sim. E quem não conhece falou, puta, o cara morreu porque usava vape. E eu confesso que a primeira vez que li, eu falei, pera lá, tem alguma coisa estranha aqui. O que você pode falar pra gente sobre isso? Vamos lá, é a mesma coisa que você falar assim, um adolescente morreu num acidente de carro. Ah, mas ele estava fazendo racha. Cigarro eletrônico, realmente, a pessoa morreu, mas não foi um cigarro eletrônico desses que a gente utiliza no Brasil, e nem 99% das pessoas. É uma canetinha menor que usa óleo sintético de THC. E os maconha? Maconha.
é um óleo sintético da cannabis. O THC é o componente, que existem dois componentes, o CBD e o THC. O CBD é o componente mais medicinal, que é utilizado em muitos remédios e nos Estados Unidos em maior escala, que te deixa relaxado, que combate a ansiedade, que combate inclusive Parkinson, que é um santo remédio. Tem pessoas no mundo hoje que estão sendo quase assim curadas, no sentido de quando ela utiliza esse tipo de produto, ela para de tremer e começa a ter uma vida normal. E ainda estão sendo feitos estudos com o CBD. O THC é o agente psicotrópico da cannabis, da maconha, que deixa a pessoa louca. E esse produto é vendido nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem regras e leis diferentes da cannabis, é liberado em algumas situações e tem lojas de cannabis lá, com biscoito e até com erva que você pode comprar e você pode consumir. E eles estão tendo um problema com esse óleo canábico, que ele está sendo falsificado em muitas vezes, e essa canetinha tem um percentual de miligrama que pode ir até 1000 miligramas, mas não confundir com nicotina, que essa comparação é totalmente diferente. E não é apenas um jovem que morreu, não, tem um em coma também. Além desse jovem, teve um em coma, tem outras pessoas que estão tendo problemas. Essas questões de pessoas que estão indo para os hospitais, que tem mais de 100 casos, eles ainda não descobriram o que é. O CDC não tem informações concretas. Eles acreditam que existem indícios para o vaping, especificamente este tipo de produto, que é um líquido sintético, e aí existem algumas informações descasadas. Então nenhum aparelho estaria relacionado a isso, seria mais a questão do líquido. Não, esse aparelho não é o que a gente usa, não é o que os Estados Unidos usam em sua grande maioria, que é a Europa, enfim, é uma coisa completamente diferente para o uso de drogas, que inclusive parece que são outras drogas usadas nele também, uma chamada Spice e uma chamada K2. Eu confesso que eu ainda não fui a fundo nesse assunto, eu vou fazer um artigo no meu site sobre isso, mas essas são as informações que aparecem. Só que aí as mídias brasileiras resolvem fazer a manchete dizendo que o vaping matou um americano. Ao invés de ler as próprias matérias dos Estados Unidos e até da Europa, BBC e outros grandes veículos, que explicam que ninguém sabe de nada com certeza, e o que pouco que eles sabem é atrelado a essas canetinhas de THC, e não ao meu líquido que eu consumo, ao líquido que está sendo vendido nas lojas dos Estados Unidos, e que também a gente sabe que é vendido no Brasil, no mercado negro, e não é esse líquido que está causando esse problema. Eu já vou chegar nesse ponto aqui das vendas do Brasil. Vamos lá. Eu queria tocar em outro ponto agora que sai muito na mídia, que é as crianças estão usando cigarros eletrônicos nos Estados Unidos e sabores de torta de limão, e as crianças, o que estão fazendo com as nossas crianças? Estão usando aí as pessoas esquecem que nos Estados Unidos não há regulamentação de cigarro eletrônico. Eles estão começando a fazer isso, as regras estão sendo criadas, eles estão exigindo isso a partir de 2020. Mas eu acredito que seja 2020, posso estar enganado. Mas de qualquer forma, até hoje isso não existe. Como no Brasil, existe uma regulamentação no Brasil. É proibido o comércio de cigarros eletrônicos. O que é outro problema por si só, a gente já chega lá. Mas nos Estados Unidos não tem regras. Então não é proibido, mas também não é permitido. Aí sai uma startup californiana chamada Juul, que em pouco tempo conquista 70% do mercado americano, e como não há nenhuma regra clara, começa a fazer campanhas de marketing extremamente agressivas, onde colocam gente bonita, mulheres bonitas, homens sarados, vaporando, aquela coisa linda, e sou pra frente, sou livre, e fazem eventos, e é lógico que a molecada gostou muito da ideia e começou a usar. E lá, exatamente pela falta de regulamentação, isso ocorreu, coisa que não acontece em nenhum outro lugar no mundo. Você tem o exemplo da Inglaterra, que muito antes dos Estados Unidos sequer pensar em fazer alguma coisa, regulamentaram. Só um parênteses, eu vi na Inglaterra uma foto que tiraram de um hospital vendendo vape, vendendo juice e pôster. Aqui é um lugar que você pode evaporar dentro de um hospital na Inglaterra. Tem 2 hospitais que abriram vape shops do lado da ala de raio-x para que o próprio corpo de funcionários, os pacientes, os visitantes, tenham a alternativa de trocar por uma coisa muito menos prejudicial. Lá você tem, na frente dos hospitais, eu recebi inclusive esses dias via WhatsApp uma imagem onde diz: proibido fumar, permitido vaporar. E colocando assim, o cigarro eletrônico é 95% menos prejudicial. Experimente e tente parar de fumar através dele. Mas isso é um exemplo apenas. Você tem a hotline anti-tabagismo, onde você liga e você fala: eu quero parar de fumar, o que eu faço? O senhor tem adesivo, goma de mascar, remédio, acupuntura, tratamento psicológico, apoio psicológico e também cigarro eletrônico.
A gente tem outro caso, vamos esquecer a Inglaterra, que hoje está na vanguarda e todo mundo fala. Nova Zelândia. Nova Zelândia proibiu os cigarros eletrônicos, fez pesquisas, foi atrás. Ano passado, se eu não me engano, eles não só liberaram o comércio, como você vai no próprio Ministério da Saúde da Nova Zelândia e vai lá, tem lá um quiz, tem todas as informações do que é o cigarro eletrônico, como ele funciona. Aí tem um quiz muito interessante que você pode... Tem uma pergunta e você responde. Cigarro eletrônico é 100% seguro? Você responde sim. Ele fala não. Cigarro eletrônico é muito menos prejudicial, mas ele não é 100% seguro. Cigarro eletrônico é muito mais prejudicial do que cigarro convencional. Você responde sim. Ele fala não. Cigarro eletrônico é muito menos prejudicial de acordo com a pesquisa, blá, blá, blá. Então eles educam as pessoas de uma forma coerente e realista, que é uma coisa muito melhor para quem fuma, mas você não está seguro 100%. Então, se eu pudesse ter um pensamento bruto no caso das crianças, que estudantes dos Estados Unidos que estão usando o vapor em vez do cigarro, elas estão tendo danos, é um problema, é uma polêmica, mas pelo menos elas não estão usando cigarro. O problema é que a gente não consegue separar aquela criança que vai fumar de qualquer jeito, e ela, com certeza, se ela vai fumar, que ela usa o cigarro eletrônico, e aquela que poderia não fumar nada e é por causa do cigarro eletrônico que ela está usando. Esse é o principal problema. Uma coisa que acontece nos Estados Unidos, que não acontece no redor do mundo, como na Inglaterra, que você tem um público adolescente fumante que fumou e usou cigarros eletrônicos de menos de 2%. E aquele que nunca fumou e usa cigarro eletrônico pelo menos uma vez por semana é de 0,2%. Isso acontece por causa das políticas de segurança e de saúde do país. Então, assim, eu concordo que se a gente for muito pragmático, muito realista, se uma criança tem que fumar, que ela use cigarro eletrônico. Mas como é que a gente vai separar uma coisa da outra? Então, eu acho que a gente tem que proibir de qualquer forma a criança para usar isso. Sabe que no Brasil a gente não passou um pouco disso com o narguilé? Poxa, narguilé, eu nunca, assim, eu usei narguilé, eu já vi não muito tenho moleque muito na rua conhecimento. fumando narguilé e tal. Eu não posso te dizer porque eu não tenho conhecimento de causa do narguilé. Eu acho assim que a proibição no Brasil hoje está dando um problema similar à falta de regulamentação dos Estados Unidos, que ela não adianta mais. Porque hoje você vai no Google, você acha cigarro eletrônico para vender, você compra, você faz um cadastro que não está nem aí com a tua idade, você recebe em casa e você passa a utilizar. E hoje isso acontece, e aqui em São Paulo, lá em Brasília, quando eu fui na audiência da Anvisa, a 200 metros tem lá uma feira que vende cigarro eletrônico. A 200 metros da sede da Anvisa. E é proibido o cigarro eletrônico no Brasil. O comércio. O comércio. Eu vaporar não tem nenhum problema. Você pode ir para os Estados Unidos, comprar, trazer na sua mala e não tem problema. Mas o comércio é proibido. Então o comércio atual é ilegal. Totalmente. É um mercado negro. E isso aí gera situações e oportunidades para pessoas, para vendedores oportunistas, extremamente mau caráteres, vender produto falso, principalmente líquidos falsos, que você não sabe o que um líquido para cigarro eletrônico feito com regras que estão passando pelo crivo da FDA, fazem com 30 anos, porque nós não chegamos nesses 30 anos, como que a gente vai imaginar o que faz um líquido feito na China, que sabe lá Deus qual foi o controle de qualidade, numa pessoa que está usando isso a longo prazo? Então, e esses vendedores oportunistas fazem a venda desse produto. Então, o vapor aqui em São Paulo, ele tem um problema de saber em quem confiar, talvez. Ele Com vai certeza. Comprar online, loja Mas física. Aí, a gente tem aquela questão, a gente tem muita gente bacana, empreendedor que é um vapor, que parou de fumar, que teve a vida salva pelo cigarro eletrônico e que quer investir nesse negócio e está fazendo as coisas certas, comprando os produtos de uma fonte com credibilidade, sabendo que são originais, não vendendo para menor de idade, tentando descobrir se aquilo é uma menor de idade ou não, evitando vender para qualquer pessoa que não se identifique por alguma coisa, e aí essas pessoas também são punidas, porque elas estão fazendo uma coisa certinha, mas elas estão sobre o mesmo crivo de poder sofrer uma batida, de receber uma multa, e são pessoas que querem investir nesse comércio fazendo uma coisa correta e não se aproveitando da falta de informação e superfaturando produto, vendendo produto falso, às vezes entregando um produto que quebra e não dando nenhuma garantia. E o pior que eu acho que é a venda indiscriminada. Na audiência que eu estive no Rio de Janeiro... Conta mais pra gente sobre Você falou que foi na Anvisa. Como é que foi lá? Uma das pessoas, já fazendo só um link com esse assunto, uma das pessoas era um representante de associação de bares e restaurantes e ele pediu para uma menina de 19 anos que trabalha com ele fazer uma compra online e ele falou assim, não me diga nada, eu só quero que você vá lá, use o meu cartão de crédito e compre um cigarro eletrônico, para ver como é que ela ia se virar, se ia ser fácil, ia ser difícil, ele só pediu para tirar foto de tudo que ela fizesse. Ela foi no Google, ela entrou no site, ela fez um cadastro dizendo que ela nasceu em 2013.
6 anos de idade. Ela não só completou a compra, como ela recebeu o produto. Ele foi entrar em contato no pós-venda, a mãe dessa menina entrou no pós-venda e perguntou, cadê a nota desse produto? Eles responderam com todas as letras, esse produto não tem nota porque ele é proibido, o comércio é proibido pela Anvisa. E ele mostrou todas essas telas, esses prints, para o painel da Anvisa lá, que o deixou todo mundo horrorizado e mostrou que a proibição não adianta mais. Então, esse tipo de problema, eu acho que é o maior problema que a proibição está criando, que é exatamente a venda sem o menor controle. O controle não existe por causa que o Brasil tem dimensões continentais e não dá para fazer isso, então vamos fazer de uma forma que o próprio mercado se autorregule, criando lojas e vape shops em que eles mesmos vão ter uma qualidade, um controle, não vender para menor, e o próprio mercado ilegal, ele estará aí sim marginalizado pelo próprio Mas mercado. só por você ir na Anvisa já mostra que talvez eles estejam olhando para esse problema. Sim, isso é um bom indício, que em junho a Anvisa fez uma consulta pública dizendo assim, desde 2009, onde eles proibiram o comércio de cigarros eletrônicos, a gente vai finalmente conversar sobre isso para ver se a gente vai mudar ou não a regulamentação. E eles marcaram para dia 8 de agosto uma audiência em Brasília, por pressão principalmente das instituições de saúde que queriam que tivesse uma audiência no Rio de Janeiro, porque é lá onde existem as matrizes da maior parte dessas instituições e lá a pressão deles poderia ser maior. Fizeram as duas. Eu estive nas duas, em 8 de agosto e agora também dia 27 de agosto. Basicamente, a audiência se dividiu em duas partes. De manhã, as partes interessadas tinham 10 minutos para falar e à tarde, todo mundo que quisesse fazer uma manifestação, uma pergunta fazia. E também, durante a parte da manhã, se dividiu em duas partes. De um lado, as indústrias tabagistas e as entidades de fumo, a Sindifumo, a Abfumo, perdão, que estavam lá defendendo o comércio de cigarros eletrônicos, enquanto as entidades como Fiocruz, a AMB, a Associação Médica Brasileira, INCA, estavam lá defendendo a proibição do comércio de cigarros eletrônicos. A cada um colocou o seu argumento, mas você viu ali que você claramente vê que enquanto a indústria tabagista apresenta pesquisas e dados históricos, enfim, você tem ali o pessoal da parte das entidades de saúde, muito mais ideológico, muito mais emotivo. Porque teve uma pessoa, inclusive, que chorou no palco dizendo que a filha dela, porque imagina. Então, assim, você vê que o apelo é muito mais emocional. E teve uma frase que me marcou muito, não vem ao caso da pessoa, mas é só ver a audiência da Anvisa que você vai ver, que foi assim, vamos apresentar os dados das seguintes instituições de saúde que estão mais alinhadas à nossa forma de pensar. Espera lá, você vai pegar então só as instituições que te interessam para apresentar dados? Isso não é ciência, isso é religião. Religião é que você escolhe a seguir aquela que mais se adapta ao que você quer viver. Ciência, você pega tudo que existe no mundo, faz um compilado e aí sim você chega a uma conclusão. Doa quem doer, goste você ou não. Eu achei interessante você citar que a indústria tabagista está aberta ao vape, está trabalhando e trazendo produtos desse jeito. Porque você pensa, você domina um mercado. Sim. De tabaco. Sim. Seria o normal você lutar contra algo que, entre aspas, possa destruir esse seu reinado. E elas estão abraçando. Mas existem alguns agravantes. Existem algumas estatísticas um pouco assim diferentes, mas falam em 47, 50, 54% do mercado de cigarros consumidos no Brasil é contrabandeado. Então, metade desse mercado não vai para o bolso das indústrias tabagistas e não recolhe imposto. O cigarro no Brasil causa prejuízo, mesmo com 81% de imposto. 80%, 78%, mais ou menos isso. Porque o quanto se ganha com esse imposto é insuficiente para pagar os custos de saúde que os cigarros provocam nos malefícios da saúde. Então, isso é um primeiro agravante no Brasil, tá? Que as indústrias tabagistas querem mudar para um produto que elas possam vender e ter um valor agregado maior. Volto a falar que eu também acredito que exista um princípio por trás disso, que elas realmente queiram oferecer um produto que vai ser menos prejudicial para os seus consumidores. Então, num cenário positivo, como seria o futuro do vape para essa galera? Bom, o ideal seria a gente seguir a Inglaterra, que já mostrou por A mais B que não só funciona, como os malefícios de uso de jovens 0,2%, o consumo indiscriminado não existe desde que você faça uma regulação decente. Lá você tem vape shops como você tem tabacarias aqui ou bares. Então você tem acesso, inclusive, a sabores, que o Brasil tem um preconceito enorme, principalmente a Anvisa, ela não gosta de sabores porque vai chamar as criancinhas. Lá eles não têm esse problema, eles têm morango, banana, maçã, torta e
tudo que você possa imaginar. Esse seria o ideal, porque eu, como adulto, também parei de fumar porque eu tinha o morango, porque eu tinha o abacaxi, a hortelã. Isso faz com que seja mais palatável e traz a pessoa longe do cigarro para perto dessa alternativa. Então, os sabores não é só para criancinha, adulto também gosta de chocolate. E você acha que talvez lidando dessa maneira com o vape, ainda jogando mais para o futuro, a gente possa ter um aparelho com menos danos ainda, cada vez chegar a um ponto que a gente... Acredito que se o vape começar a cada vez mais estar aceito pelos governos, ele vai ter mais desenvolvimento por grandes empresas, porque o vape ele não tem nenhuma grande empresa por trás. Ele foi inventado em 2003, lá na China, e ele foi vendido e fabricado até pouco tempo atrás por pequenas e microempresas chinesas que distribuíram isso ao redor do mundo. Então, nunca teve um grande jogador como uma grande indústria tabagista para fazer marketing, para fazer lobby, para liberar o comércio. O cigarro eletrônico conquistou o mundo porque ele funciona. Então, quanto mais isso se espalhar no mundo, aí haverão outras empresas. Eu acredito que o desenvolvimento, principalmente na questão dos líquidos, dos componentes, que seja criado um componente específico, porque muita coisa hoje foi adaptada do cigarro eletrônico. Então, as baterias usadas nos aparelhos foram adaptadas, são baterias usadas para outras coisas no mundo que foi utilizado nesse aparelho. Os próprios componentes hoje para fazer o vapor, que a pessoa chama de fumaça, é a glicerina, é o propileno glicol. São coisas, são compostos que a gente consome desde 1900, guaraná com rolha, no iogurte, na maquiagem. São utilizados para uma série de coisas, para deixar úmido, para deixar molinho, para fazer uma pasta. Então, esses produtos são usados hoje como uma adaptação. De repente, uma indústria química possa fazer um produto que tenha também menos impacto, que esses a gente ainda está pesquisando e vendo qual é o impacto a longo prazo disso tudo sendo inalado. Até então, a curto prazo que nós temos, mais ou menos curto, que desde 2003 a gente já está falando, vamos pensar em 2007. 2007 que foi quando o cigarro eletrônico conquistou os Estados Unidos. Então, a gente está falando aí de 12 anos. 12 anos já não é tão curto prazo, já estamos falando no médio prazo. E a gente não tem ninguém morrendo de cigarro eletrônico. Ninguém morreu de cigarro eletrônico ainda. Aquilo lá nos Estados Unidos não é cigarro eletrônico. Então, eu acho que a gente tem sim um futuro que pode ser ainda melhor e quem sabe transformar em 99,999% seguro. Porque nada hoje em dia é seguro, né? Sim. Nem o remédio, nem a goma de mascar e nem o adesivo são 100% seguros, vamos deixar claro. Vamos torcer para isso, né? Bom, se você do Tecmundo quiser mais informações sobre cigarro eletrônico, vá por aqui, canal do Hazard. Obrigado, Hazard. Eu que agradeço, meu querido.